Vamos para a mensagem então? Quero ler com vocês lá em Romanos 12. Já deixa aberto, não precisa pôr ainda não. Deixa aberto em Romanos 12 que a gente vai ler esse texto no decorrer dessa mensagem. Mas eu queria te propor para você imaginar dois cenários. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Dois cenários. O primeiro é imagine você entrando numa sala cheia de pessoas sorrindo, todo mundo feliz, mas ninguém te dá atenção. Você é ignorado. Esse é o primeiro cenário. Você entrando numa sala cheia de pessoas, mas todo mundo feliz, sorrindo, mas você é ignorado. Ninguém olha para você, ninguém cumprimenta você. Como eu já ouvi um irmão falando aqui, nossa, fui tão bem recebido aqui hoje, que já me senti legal só de entrar aqui. Agora imagina se fosse ao contrário, uma sala cheia como essa, pessoas felizes, sorrindo, mas ninguém te dá atenção. O outro cenário é imaginar um dia que você chorou, um dia triste da sua vida, mas que alguém esteve ao seu lado, chorando com você, mesmo sem poder resolver o seu problema, mas essa pessoa estava do seu lado. Então são esses dois cenários. Sala cheia de pessoas alegres, mas ninguém te nota. E um dia triste da sua vida, um dia que você estava chorando, mas tinha uma pessoa do seu lado chorando junto. Qual dessas experiências é mais marcante? Qual? Qual faria mais sentido, né? Tenho falado muito sobre fazer sentido. Qual faz mais sentido para você? Por que disso? Porque isso nos leva a pensar o que seria viver como uma igreja saudável. Quais as características ou a principal característica de uma comunidade viva? Pode pôr aí o tema da mensagem. Uma comunidade viva, qual seria a principal característica de uma comunidade viva? Bom, a resposta que eu achei que faz mais sentido é uma comunidade que sente junto, que celebra junto, que sofre junto e que desfruta de tudo junto. Isso seria a principal característica de uma comunidade, de uma igreja viva, saudável. E aí, como eu falei para você, Romanos 12 é praticamente um manual prático do evangelho cotidiano. Ali tem realmente um manual, um guia rápido e prático de como viver o evangelho no dia a dia. Seria Romanos 12. Então, é nesse capítulo que Paulo nos mostra como é viver uma fé que transforma relações. E isso vem em contrapartida com a sociedade atual que a gente vive, que é totalmente colapsada no quesito empatia, de se colocar no lugar do outro. A sociedade que a gente vive é um contraste de empatia, sim ou não? Ou quem acha que a sociedade atual é uma sociedade que todo mundo se importa, cada um se preocupa com o outro, deixa os seus interesses de lado? Não. E aí Filipenses 2, pode pôr, Filipenses 2, 21, mostra justamente esta realidade. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Parece que esse texto é para os dias de hoje. Todos os outros, ou todas as pessoas, têm se preocupado apenas consigo mesma. Sim ou não? Cada dia mais. O que importa são os meus interesses, as minhas vontades, os meus desejos. Não me importo com o que você pensa, não. O que importa sou eu. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o contraste disso, porque ele nos chama a viver um caminho diferente. Ele nos propõe um caminho totalmente diferenciado, onde o que importa é a gente viver junto, sentir junto e servir junto. E aí a gente chega no texto base de hoje, Romanos 12, 15.
Foi esse texto que ardeu no meu coração e tem mexido comigo nesses últimos dias. Texto bem conhecido, que diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O que é isso, meu irmão? O que Paulo está nos propondo? O que o Evangelho tem nos desafiado a viver? Porque isso não é apenas um conselho de convivência, de como conviver, mas sim isso é o sinal de uma igreja madura e uma igreja viva. Que é o sinal de uma igreja, de uma comunidade viva, de uma igreja madura, é quando ela aprende a viver esse versículo: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas como a gente chega a viver, a tornar isso real, a realmente ter de fato uma igreja viva e uma igreja madura? Volta lá para o versículo 1 de Romanos 12. E Paulo vai mostrar como, de que forma nós poderemos viver uma igreja, uma comunidade viva, saudável e madura. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O primeiro ponto que Paulo nos propõe a chegar a viver, a ter uma comunidade viva, saudável, é uma entrega total a Deus. Ele começa dizendo: entreguem seu corpo a Deus. Entreguem seu corpo a Deus. Ou seja, agora o nosso corpo é um instrumento de adoração a Deus. O seu corpo é um instrumento de adoração a Deus. Amém? Fala para o seu irmão, cutuca seu irmão e fala: o seu corpo é um instrumento. Viu, Júlia? Já que você não fala, é um instrumento de adoração a Deus. De que forma? Como que eu aplico isso? Quando a gente serve a igreja, quando a gente ajuda um irmão necessitado, quando a gente visita um enfermo, tudo isso é uma forma de cultuar a Deus. Quando eu coloco o meu corpo à disposição do reino de Deus, quando eu entrego o meu corpo, eu falo: não, o meu corpo agora não é só para mim, não é só para os meus interesses, mas agora eu coloco o meu irmão, o meu próximo, também fazendo parte da minha lista de interesses e prioridades da minha vida. Agora eu tenho que servir, agora eu tenho que entregar o meu corpo mais não é meu. E isso é uma forma de cultuar. É isso que está dizendo esse texto. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, vocês entregaram o seu corpo a Ele, e agora o seu corpo é um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Qual é a verdade? Lembra, vamos lembrar da última pregação minha, que eu falei: crer também é pensar. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos perguntar para o texto: qual é a verdadeira forma de adorar a Deus? Se eu perguntar isso agora, baseado nesse texto, o que Paulo está dizendo? Qual é a verdadeira forma de adorar a Deus? Qual que é? Quando eu entrego o meu corpo a Deus. Tem adorador a Deus aí? Tem? Então vocês entregaram o seu corpo a Deus, né? Agora nós temos uma comunidade que entregou o seu corpo a Deus. Então, se eu precisar de qualquer um de vocês aqui, pode ser 3 horas, 4 horas da manhã, se eu ligar... Não, Antônio. Não, Antônio. Antônio é meu vizinho. Não tem nem como fugir. Né, Dorival? Na madrugada ali, se acontecer qualquer coisinha, Margoto, o pessoal que mora ali no Riviera, onde eu trabalho. Agora o nosso corpo pertence a Deus.
Então essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém? Segundo passo, que Paulo nos explica nesse texto, sobre como chegar a ter uma comunidade saudável. Versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não, lê para mim aí, vai. Não o que, meus irmãos? Está dizendo aí? Eita. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, continua, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Não se considerem, não se achem, não ache que você é a última bolacha do pacote. Pelo contrário, seja honesto. O que Paulo está dizendo? Não vamos ser escrachados. O que Paulo está dizendo? Vocês têm espelho em casa? É isso que Paulo está querendo dizer. Já se olhou no espelho? Já viu quem realmente você é? Para você querer se achar melhor que os outros? Será que o espelho quebrou na sua casa? Ou é aquele espelho de qual que era aquele desenho? O que era mesmo? As mulheres sabem mais do que eu. Qual? Branca de Neve. Espelho da bruxa? Que só vivia mentindo? Tem alguém mais bela do que eu? Olha para o espelho, meu irmão. Para a gente chegar a ter uma comunidade saudável, para a gente chegar no versículo 15 que a gente leu, né? Para a gente chegar naquele ponto de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, a gente tem que voltar. Primeiro, a gente tem que entender, peraí, eu tenho que entregar meu corpo a Deus. E agora, no versículo 3, ele fala, gente, eu tenho que dar uma advertência a vocês, não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. O que ele está querendo dizer? Que o Evangelho, ele vai nivelar todo mundo. Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Aqui não tem pobre, rico, não tem novo e velho, não tem nada melhor. Não tem, a gente está tudo igual, nivelado. Sabe, numa igreja saudável não existe classe, não tem divisão espiritual, não tem o que é mais, o que é menos, não, todo mundo é igual. Porque todo mundo tem que servir, todos realmente têm que saber que todo mundo tem valor e todos são importantes. Eu não tenho mais valor do que o outro, eu não sou mais importante do que o outro. Não, a gente está tudo igual, nivelado. A gente, não é porque realmente um é pastor ou um é líder do ministério, então eu não preciso servir mais. Não, todo mundo tem que servir igual. Todo mundo tem que se ajudar da mesma forma. É isso que Paulo está dizendo. Para a gente chegar a ter uma comunidade saudável, uma igreja viva, precisamos entender que não tem ninguém a mais. E como eu disse na última pregação também, de quarta-feira, não tem filho predileto de Deus, ou tem? Você acha que Deus acha você mais bonito do que os outros? Você é mais importante? Não, não tem filho predileto de Deus. Porque o texto de João 3,16 diz o quê? Quem sabe João 3,16 de cor, sabe? Os jovens tinham que saber. Olha lá, estou vendo uma jovem que sabe. A Natália sabe. Quem mais sabe João 3,16 de cor? Todo mundo tinha que saber, gente. É um texto de cabeceira. Porque Deus amou o quê? Põe aí, Samuel, para nós. Deus amou quem? Deus amou o Rafael, Deus amou a Joyce, Deus amou a Esther, Deus amou Júlia. Não, está dizendo Deus amou o mundo. Todo mundo. Não tem filho predileto. Deus amou o mundo todo. Então numa igreja não pode ter pessoas que se acham mais do que as outras, não. Terceira coisa que a gente precisa aprender para chegar a viver uma comunidade saudável, está lá no versículo 6 de Romanos 12.
versículo 6 de Romanos 12. 6 ao 8, diz assim: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. O que mostra esse texto? Que Deus nos dá dons. Mas eu não sei se você reparou em todos esses dons que foram falados aqui. Todos eles mostram que esses dons são para o outro. Não é para mim só. Não é um dom para encher o meu ego. Não. Todos esses dons são para o outro. Profetizar. Eu profetizo para mim? Servir. Eu sirvo a mim mesmo? Não. Ensinar. Eu ensino para mim? Imagina chegar na sala de aula, né? O Júlio que é professor. Só está ele na sala. Você vai ensinar, Júlio? Você vai dar matéria? Não tem como. Encorajar. Eu vou encorajar a mim mesmo? Não, eu preciso ser encorajado por alguém. Contribuir. Eu estou contribuindo para o meu bolso? Alguns políticos gostam de contribuir para o próprio bolso, mas não, a gente não é isso. É contribuir para os outros. Liderar, eu lidero a mim mesmo? Não, é para o outro. Eu demonstro misericórdia como? Comigo? Não, é com o próximo. Então todos esses dons têm um alvo: abençoar alguém. Está aí, uma característica de uma igreja saudável. É quando a igreja é revestida de dons, mas esses dons são para quê? Para fortalecer, para edificar a comunidade. É para isso que Deus dá dons. É para isso. Então, o que Deus te deu é para o outro, não para você. Amém? O dom que Deus te deu não é para você, é para o outro. É para você realmente servir. Então, para a gente aplicar isso de forma bem prática, primeira coisa, identifique seu dom. Você já identificou qual é o seu dom? Deus já mostrou qual é o seu dom? Identificou? Então comece a usar para edificar a comunidade e não para engrandecer o seu próprio nome. Amém? Glória a Deus por isso. Quarto ponto, para a gente entender, a chegar a ter uma comunidade saudável. Versículo 9 até o 15. Quer ter uma comunidade saudável? Quer ser uma igreja que faça diferença? Primeira coisa, amem as pessoas sem o quê? Sem fingimento. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Tem pessoas que já nascem já chutando, odiando. É gostoso, meu irmão. Tem uma forma certa de odiar. Começa a odiar o que é mal. Começa a ter raiva do que é mal. Isso daí você pode. Desconta tudo isso que está acumulado em você no que é mal. Odeiem o que é mal. E apeguem-se firmemente ao que é bom. Versículo 10. Amem-se com amor fraternal. E tenham, oh meu Deus, prazer em honrar os outros. Olha isso. Tem coisas da Bíblia que às vezes parece que a gente é melhor nem ler, né? Porque olha isso, meu irmão. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar os outros. Ter prazer
em honrar os outros. Você tem que ter prazer. Pensa em algo que te dá prazer. A cantina, daqui a pouco, para alguns, é o que dá prazer. Tem que ser melhor do que o melhor restaurante que você já foi. Tem que ser melhor do que a melhor viagem que você já fez. Tenham prazer em honrar os outros. 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor de que forma? De qualquer jeito. Culto hoje? Vou lá, senão o pastor vai encher o saco depois. Vai perguntar por que eu não fui. Sirvam ao Senhor com entusiasmo. 12. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, finjam que não viram nada. É isso que está dizendo? Quando pessoas da sua comunidade, da mesma fé, pessoas que estão passando no seu caminho, pessoas necessitadas, ajudem, de que forma? Não precisa esperar a pessoa pedir. É isso que está dizendo o texto. Não sei se você consegue interpretar o português, mas está dizendo, não está dizendo ajudem, não, está dizendo ajudem com prontidão, rápido, não esperem, não pense, vai lá e já ajuda. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. E aí a gente chega no 15, que é o ápice. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amor sem fingimento. Não é uma simpatia superficial. É sem fingimento. Prazer em honrar os outros. O que quer dizer isso? Alegria em ver os outros crescendo. Hospitalidade e prontidão, versículo 13. O que é isso? Abrir a casa, abrir o coração. Tem pessoas que têm essa facilidade, outras já têm uma dificuldade. Eu cresci num lar onde os meus pais ensinou o meu irmão sobre o que é hospitalidade. Porque desde que eu me conheço, aliás, antes de eu nascer, né? Antes mesmo de eu nascer, a minha mãe sempre abriu, e o meu pai sempre abriu a porta da casa dele para colocar pessoas para morar lá. Então já morou muitas pessoas, por alguns tempos, alguns processos, moraram dentro da casa da minha mãe. Já chegou uma época, meu irmão, eu morava num apartamento de 49 metros quadrados, né, dona Carmen? 49 metros quadrados. Morava eu, a minha mãe, irmão Nelson, irmã Carmen, para quem não conhece, pastor Samuel, eu e mais o meu irmão mais novo, Michel. 5 pessoas num apartamento de 49 metros quadrados. Talvez tem pessoa aqui que não tem nem noção do que é isso. Principalmente o pessoal do interior, né, que está acostumado a morar em casa grande. Num apartamento de Coab, 5 pessoas morando. Além de nós, já chegou uma época que morou a minha avó, a minha tia Célia, o meu tio Daniel e a Marinês. Parece que é mentira. Eu nem lembro disso daí. 5 mais 4. Num apartamento de 49 metros quadrados. E aí? Mas o que é isso, meu irmão? É o que diz a palavra. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. É verdade, como que a gente dormia? Embaixo da quê? Da mesa da cozinha? Já dormi debaixo da mesa? Não lembro. Os adultos? Mas, meu irmão, parece um absurdo, né? Sabe por que parece um absurdo? Porque a gente não vive a palavra.
Por isso que é um absurdo isso. Porque isso deveria ser o mais normal e natural. Sim ou não? Porque é isso que o texto está nos propondo, é isso que o Evangelho está nos mostrando nessa noite. É abrir a casa, é abrir o coração. O 14, ele nos leva a abençoar os que nos perseguem. Quem já foi perseguido aqui por alguém? Eu já fui, principalmente no trabalho. Perseguido, a pessoa tenta puxar seu tapete. E aí o que a gente faz como cristão? Como igreja saudável? O que ele nos propõe? Vamos pagar na mesma moeda? Vamos esbravejar? Não. Não os amaldiçoem, mas ore. Isso é loucura. A pessoa está te perseguindo, você está fazendo o seu serviço, você está sendo uma pessoa boa, se dedicando. Tem alguém te perseguindo, e aí ele te convida para você orar por ele. Não só orar, Senhor, dá um jeito aí, né? Muitas vezes a gente vai orar. Senhor, sei lá, já deu, hein? Pede a senha, chama a senha dessa pessoa. Ela não pode tocar no ungido do Senhor. Eu sou ungido, eu sou de Deus. Não, mas ele está falando para a gente orar, para que Deus os abençoe. Você orar e falar assim: Senhor, sabe o fulano de tal, a fulana que está me perseguindo, que está fazendo de tudo, está mentindo, me caluniando? Senhor, abençoa a vida dela. Quem tem coragem de fazer isso? Fala. Quem tem coragem de fazer? Senhor, abençoa a vida dela. Senhor, derrama, abre a janela do céu. Abre as comportas e derrama a bênção nessa pessoa. Enche ela de bênção. Não, meu irmão, a gente não vive isso, mas devemos viver. Porque se a gente quer ter uma igreja viva, uma comunidade saudável, a gente precisa entender isso. Que a gente tem que abençoar os que nos perseguem. E aí a gente chega no ápice. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é invejar quem se alegra, não é ignorar quem sofre, não. É estar presente em todas as estações da vida uns dos outros. É estar junto. Porque é muito fácil estar com alguém que está se alegrando, não é? Se alegrar com quem se alegra, imagina, uma pessoa, lá na minha rua, vou usar o meu vizinho bonito aqui, pensou? Ele chega lá, recebeu uma herança, meu Deus, olha como Deus abençoou. Rafael, quero te chamar para um churrasco, só vai ter picanha. Como você acha que eu vou falar assim? Eu vou pensar. Antônio, eu vou pensar. Eu não sei não se eu vou. A gente não pensa duas vezes, não é? Comer picanha, de graça. Eu quero me alegrar. O que aconteceu? Eu recebi nossa, que bênção, como Deus é bom. Agora, se for um dia mau, o dia que só está, aquele dia nublado, trevas, tristeza, choro, o dia que alguém perde um ente querido, e aí você sabe que a pessoa está passando por isso, você vai se convidar, você vai ter essa mesma prontidão de se alegrar, que você se alegrou, e você vai estar disposto a ir lá para chorar com aquela pessoa. Falar: estou com você, eu vou ficar aqui, eu vou passar com você nesses momentos de luta, estou do seu lado, conte comigo, vamos orar, eu vou ficar com você aqui, eu não vou deixar essa depressão tomar conta da sua vida, mas eu vou estar do seu lado. E aí? Será que é tão fácil assim, como se alegrar com os que se alegram? Mas a gente tem que estar disposto a estar em todos os momentos. Como diz aquele ditado, né? Ninguém vê, não posso usar isso aqui, mas vou usar. Só lembrei desse ditado. Ninguém vê as pingas, né? Ninguém vê os tombos que eu tomo, só está vendo as pingas que eu bebo, não é isso? Em outras palavras, está querendo dizer, as pessoas só estão olhando as partes boas, mas quando eu estou triste,
Quando eu estou passando pela tristeza, pelo vale, ninguém vê. Mas vê agora quando eu estou fazendo churrasco, que eu estou legal, que eu estou, sabe, com um sorriso no rosto, contando piada, e todo mundo está do meu lado. E a gente sempre fala isso, né? Aconselhando os jovens. Olha, enquanto você está bem, vai estar cheio de amigos do seu lado. Enquanto você estiver com dinheiro, né? Nesse mundo é isso. Quando você está bem, cheio do dinheiro, está tudo certo, você está cheio de amigos, né? Mas o dia que começa você passar por uma necessidade, por um problema, sumiu, não sobra ninguém. Então, a igreja tem que ser diferente disso, sim ou não, ô jovens? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A igreja tem que ser um ambiente contrário a isso. Porque se a gente aqui só está junto, só está disposto a ser comunidade, a ser igreja, enquanto está todo mundo bem, sorrindo, e aí na hora que a gente começa a passar por uma necessidade, por um problema, quando se deparamos com uma situação não tão favorável, quando se deparamos com pessoas não tão legais, o que a gente faz? Muitas vezes agimos como o mundo, totalmente contrário com isso, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É ser uma comunidade que eu estou junto em todos os momentos, em todas as estações da sua vida. Versículo 16. A gente já está concluindo. Versículo 16 até o 21 mostra o último ponto para a gente realmente chegar a viver essa comunidade. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabe de tudo. Eita, é justamente o que eu acabei de falar. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Gente que muitas vezes não pensa igual a você. Gente que muitas vezes não sabe, é tão legal. E não pense que vocês sabem de tudo. 17. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. 18, o texto preferido da dona Carmen. No que depender de vocês, vivam. O que está dizendo esse texto aí? No que depender de você, tenha paz com todos. 19. Amados, nunca o quê? Fala alto aí, meu irmão. Nunca o quê? Se vinguem. Será que é isso mesmo? Ou eu li errado? Nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Aí vem o 20 e fala: pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, deixe ele passar fome. Se seu inimigo estiver com fome, falando: tô nem aí, tá pagando o preço, tá colhendo o que plantou, toma, cheiroso. Não é isso que a gente faz? Mas o que está falando? Se ele estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de lhe beber. Esse texto eu amo. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que está dizendo? Ele vai ficar tão vermelho, tão constrangido, que é como se você colocasse brasa na cabeça dele. Já colocou brasa na cabeça de alguém? A pessoa vai ficar vermelha, não vai? É isso que está dizendo. Quando você faz totalmente contrário do que ele está esperando, porque se o seu inimigo vir e te prejudicar, ele vai esperar o quê? Que você revide, que você dê o troco, que você haja igual todo mundo age. Mas aí você mostra: eu sou diferente. Eu nasci de novo, eu tive encontro com meu Deus, eu tive encontro com o Evangelho mudou a minha vida. E porque mudou a minha vida, sabe o que eu vou fazer? Está com fome? Tó.
Eu vou contar para vocês, eu lembrei agora, um testemunho meio rápido. Duas situações que aconteceu comigo. No passado, duas pessoas me prejudicaram bastante lá no meu serviço. E a primeira pessoa, que foi um que, nossa, inclusive para mim, eu até fiquei sabendo depois, para eu voltar, essa pessoa, alguns meses antes, chegou para das pessoas da diretoria e falou assim: tem certeza que você vai contratar esse cara de novo? Mas esse cara fazia isso, começou a tentar me queimar. Resumo, meus irmãos, eu entrei, glória a Deus. E passou alguns meses, essa pessoa passou mal. Sabe quem foi lá? A primeira pessoa a ir de encontro a ele para tentar socorrer? Fui eu. Foi eu. E infelizmente essa pessoa faleceu. Aí depois até falaram comigo, ele falou que... detalhe, ele falou assim: se você contratar, ou é ele ou é eu, não vai dar certo nós dois aqui juntos não. Não estou falando que Deus tem filho predileto não. Mas eu estou lá e ele não. Mas eu não acredito que realmente aconteceu, meus irmãos. Eu só sei disso. O que importa é que nós estamos nesse texto e está falando: se o seu inimigo estiver com fome, se ele estiver passando uma necessidade, vá de encontro. E quem foi a primeira pessoa? E uma outra situação, que aconteceu também recente, uma outra pessoa que sempre falou mal de mim lá, há uns dias atrás, de tanto beber, parou na porta dele, e de tão bêbado que ele está, a chave caiu, ele não achava a chave. E já era noite, e estava fazendo um frio. E quem passou, bem na hora, e ele olhou para mim e falou assim: eu não consigo entrar em casa, me ajuda. Quem foi? O santo Rafael. Não é isso não, meu irmão, não é porque eu sou melhor, não. Só estou mostrando que acontece de fato isso. Então, meus irmãos, se a gente aprender a viver isso, não pagar o mal com mal, pagar o mal com bem, tratar as pessoas realmente da forma que Deus trataria, não da forma que eu trataria, porque eu e você, se for para tratar, a gente deixa passar fome, mas da forma que Deus trataria. Sabe por que isso? Lembra que eu falei lá no comecinho, lá aqueles primeiros versículos? Não se achar melhor que os outros, olha para o espelho. Porque se eu olhar para o espelho e você olhar para o espelho, a gente vai ver que a gente é igual a esses inimigos que a gente tem por aí. Perante Deus, todos nós somos pecadores. Perante Deus, todos nós erramos. Perante Deus, todos nós falhamos. Se Deus olhasse para nós, ia falar assim: vocês não merecem. Mas porque Ele é um Deus amoroso, um Deus extraordinário, Ele olha para nós e não fala isso. Pelo contrário, Ele olha e tem amor, Ele olha e tem compaixão, Ele olha e tem graça. E Ele nos trata realmente da forma que a gente merece ser tratado, não por nossos méritos, mas pelos méritos dEle. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel. Amém? Então, meu irmão, esse texto, e aí o 21, né? Faltou o 21. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal. De que forma você vai vencer o mal? Como que vence o mal? Praticando o bem. Simples. E isso mostra que é uma coisa progressiva. As coisas vão indo e vão se encaixando e vão se conectando, principalmente nesse versículo. Então, meu irmão, a gente precisa chegar a viver essa igreja saudável, essa igreja viva, colocando algumas coisas e aplicando algumas coisas. Primeiro, a gente precisa ter uma empatia. Visitar, ligar, perguntar, participar da vida dos outros. Depois a gente tem que usar os nossos dons que Deus nos deu, mas para edificar a igreja. Precisamos combater o orgulho, porque nós estamos no mesmo nível diante da cruz. Todo mundo pecou, todo mundo é pecador, todo mundo é falho. Depois a gente tem que decidir a vencer o mal com o bem, até mesmo quando dói. Porque tem momentos que dói, né? Tem coisa que a gente consegue vencer, fácil. Mas tem momentos que dói muito. Mas a gente tem que vencer.
E a gente tem que transformar o nosso serviço em adoração. Entendendo que cuidar de pessoas também é culto, também é adoração. Cuidar de pessoas é culto. Então, uma igreja saudável é uma igreja que sente junto, que vive junto. E aí a gente vai entendendo o fluxo desse texto aqui. Primeiro a gente entrega a Deus o nosso corpo, 12:1. Isso nos leva à humildade, que é o versículo 3. A humildade vai nos levar ao serviço mútuo, que foi o que a gente leu de 6-8. E do serviço mútuo, o serviço ele vai se expressar num amor prático, que foi até a gente chegar no versículo 15. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E aí, para a gente acabar, do 16 ao 21, o amor verdadeiro se revela na forma como a gente lida com os conflitos. Porque do 16 ao 21 é justamente sobre como lidar com conflitos. Como lidar quando as pessoas nos ferem, nos magoam, nos machucam. E de que forma que ele falou? Esse versículo 21 foi maravilhoso. Não deixem que o mal vença, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Simples assim. Então o mundo, ele precisa ver esse tipo de comunidade, aonde a alegria e a dor não é vivida sozinha. Não se vive sozinho alegria nem dor. Entenda isso. Está alegre, você não vive sozinho alegre. Tem proveito estar alegre sozinho? Não é melhor quando a gente compartilha a nossa alegria? É por isso que a gente vive fazendo churrasco, sim ou não? Não é melhor fazer um... Porque assim, até mesmo, meu irmão, eu vou usar uma coisa assim, um termo simples para vocês entenderem isso. As pessoas que frequentam bar, já reparou? Tem, para eles, que já falaram muitas vezes isso, não tem graça tomar uma cerveja em casa do que quando vai num bar. Por quê? Porque é o ambiente, é que estar junto de outras pessoas torna aquele momento para eles legal. É a mesma coisa que eu falei, você entrar numa sala de aula para ensinar sozinho, você fazer um churrasco só para você. É a mesma coisa de você estar com pessoas, compartilhando junto, alegres. É a mesma coisa? Agora imagina isso na igreja. Imagina isso no mundo espiritual. Você não foi criado para viver sozinho. Você não foi criado para viver alegria e nem dor sozinho. Porque quem já passou por um momento de dor sabe o quão difícil é passar sozinho. Não fica mais leve quando a gente partilha a dor, tendo pessoas do nosso lado, carregando, estendendo a mão, falando eu estou aqui com você, participando deste processo. Então, meu irmão, eu quero te propor um desafio para essa semana. Primeiro, escolha uma pessoa para você se alegrar com ela. Celebre com ela uma conquista, uma vitória. Tenho certeza que vai aparecer essas situações para você. Escolha uma pessoa para você celebrar com ela, se alegrar. Mas também, escolha uma pessoa para você chorar junto. Eu tenho certeza que vai aparecer muito mais pessoas para você chorar junto do que se alegrar. Tenho certeza. Se você olhar bem, reparar bem, vai ter muita mais pessoas, muito mais de gente que vai precisar que você chore junto do que você se alegre junto. Então escolha. Por que isso? Porque, meu irmão, cada vez que você se dispõe a carregar o peso do outro, a partilhar, o seu coração fica mais leve. Quem já experimentou isso? Estar junto de uma pessoa no momento que ela precisa de ajuda. E como ficou o seu coração? Tenho certeza que ficou mais leve. E cada vez que você compartilha a alegria do outro, a sua vida se torna mais plena. Sua vida começa a ter mais sentido, você começa realmente a entender e a ver que a poderosa mão de Deus, como a gente cantou, a tua forte mão, guarda os meus dias. E aí, meu irmão, só tem um resultado para isso, para a gente finalizar.
uma fé mais viva, uma comunidade mais forte e um testemunho irresistível para o mundo. Quando a gente aprende a viver isso, a nossa fé é fortalecida, a nossa comunidade fica mais forte e isso vira um testemunho irresistível para o mundo. As pessoas olham e sentem vontade e são atraídas a estar junto, a participar, a viver essa verdade. Se a gente for uma comunidade que sente junto, o mundo lá fora vai sentir Cristo em nós. Se a gente for uma comunidade que sente junto, que vive junto, que está em todos os momentos partilhando junto, as pessoas lá fora vão sentir Cristo em nós. Fica de pé.